Oi, gente. Eu sou a Cristiane, você está no canal Suculenta Virtual. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu rego as minhas suculentas. Muitas são as perguntas e eu quero compartilhar com vocês a minha maneira de regar. Não estou dizendo que é regra, mas sim é uma exceção. Eu gosto de regar minhas suculentas com esse regador de bico fino, gente. Isso mesmo. Eu sei que eu tenho muitas, milhares são esses vasinhos pequenininhos e grandes também, mas eu sou contra a mangueira, eu não uso mangueira. As minhas suculentas não pegam chuva. Eu não tenho estufa, mas eu improvisei essa estufinha agora no verão, que futuramente eu vou mostrar pra vocês. E elas ficam no tempo, no sol direto, porém eu tenho um toldo que eu abro e fecho de acordo com a minha necessidade. Eu não gosto que elas peguem chuva por vários motivos. Eu sei que a chuva faz muito bem para suculentas. Se vocês não sabem, em alguns lugares a chuva tem nitrogênio, isso faz com que as suculentas cresçam demais. Eu não gosto de suculentas muito grandes, eu prefiro elas compactas. Eu gosto de suculentas coloridas. A minha cidade é um caso à parte, porque chove demais. É uma cidade extremamente úmida. Só para vocês terem uma ideia, aqui no inverno fica sem chover uns 3 meses e a umidade do ar continua 80, 90, 86, 76%. Então aqui é muito úmido. E chove muito, mas é pancada de chuva assim, direto. No verão, aqui costuma chover assim 3 meses direto, já aconteceu, sem o sol aparecer. Então, ao meu ver, é inviável eu deixar minhas suculentas na chuva, sem contar também que eu não gosto. Eu não uso fungicida, só em caso de extrema necessidade. Então, também, se eu for para deixar na chuva ou regar de mangueira, eu também teria que usar fungicida, porque muitos não gostam de água em folhas, enfim. É o meu jeito que eu gosto de fazer. Não estou dizendo que você também tenha que fazer, mas é o jeito que eu encontrei. Por quê? Porque também eu falo que eu cultivo vidas. Então, gente, peraí, corta, porque eu tenho que encher o regador para regar, então já vou voltar. Corta! A menina tá com o meu corta aqui, então eu gritei, né? É tudo isso, né? Aí você vai ser aqui? É. Então, faz alto, corta, tá bom. Então, gente, já enchi o regador de água. Quando eu vou regar as minhas meninas e está muito longe o vasinho, eu não faço assim para regar, para não derramar água nas folhas. Eu pego um por um, eu olho para ela, eu jogo uma aguinha bem de leve, eu tiro as folhinhas secas, eu converso com ela. Isso, gente, uma a uma. É o meu momento com elas. Quando eu rego, eu não gosto de ter ninguém perto, eu não gosto de conversar. Eu costumo dizer que é quase uma meditação. Porque eu não sei se vocês sabem, para você meditar, você não precisa estar em olhos fechados, né? Conectando. Você tem que estar concentrado naquilo que está fazendo. Então, eu acredito que por isso também elas são mágicas, né? Controla a ansiedade. Muita gente fala que é ansioso e cultiva plantas, né? Porque esse momento que você está cuidando delas, você está focado naquilo que você está fazendo, né? Então, eu quero curtir esse momento. Eu não quero ir lá, chegar e falar, nossa, tá precisando de regar, que saco. Aí pega, não tô falando que quem usa mangueira faz isso, tá? Mas ao meu ver, não é assim. Não gosto de regar, vão regar de qualquer jeito, sabe? Vamos lá, acabou. Enfim, fiquei livre. Tá? Não tô falando que você faz assim, mas eu estou falando que pra mim é prazeroso a rega. Tá? Eu gosto de analisar, é nessa hora que eu vejo se elas estão fungadas, se elas não estão. Eu vou pegando, eu vou regando, colocando cada um no lugar, limpando o lugar, tirando as folhinhas secas, eu vou puxando, ó, e vou tirando. Enfim, é um processo longo, tem que ter tempo? Tem. Demora mais ou menos, se eu for regar todas de uma vez, demora mais ou menos umas 3 horas, tá? Umas 3 horas que eu fico regando. Ultimamente eu tenho priorizado, pego uma parte, rego um dia, pego outra parte, rego no outro, pego outra parte, rego no outro, meio que dividindo em 3, tá? Justamente para não ficar tanto tempo regando, mas às vezes acontece de não ter esse tempo de ficar dividindo e elas precisarem muito de rega, então eu vou e rego tudo de uma vez só. Depende do dia, depende da hora, depende da necessidade, tá bom?
Agora vamos falar de outras coisas importantes sobre as regas. Qual o melhor horário para regar as suculentas? Dizem que é à noite, porque abrem, né, os estômatos e tudo, elas estão preparadas para receber mais nutrientes. Eu gosto de regar de tardinha. Qualquer planta que eu tenho, sempre foi assim, eu gosto de regar depois que o sol vai embora. Por quê? O sol está muito quente. Se eu regar de manhã cedinho, mesmo que não esteja batendo sol na hora, em algum momento o sol vai chegar, gente. E se esse substrato, isso aí é uma teoria minha, tá? Se esse substrato estiver muito encharcado de água ou molhado, o sol chegando quente, eu acho que não vai ficar legal, entendeu? Ele vai aquecer demais essa água, chegando até a cozinhar as raízes. Então eu prefiro regar de tardinha, depois que o sol for embora, porque ela tem aí umas 12 horas, né? Para poder conseguir secar um pouquinho, para a água evaporar e o sol vir e ajudar a secar essa água e esse substrato. Então, todas as minhas regas de todas as plantas que eu tenho são feitas de tardinha, depois que o sol vai embora. Porque eu já vi muita gente, até antes mesmo de eu cultivar suculenta, eu passava na rua, via esses jardineiros com mangueira nas folhas todas ali, né? Aí vem o sol em cima e acaba queimando, dependendo se o sol estiver muito quente, vier muito rápido, o sol tá em cima, você tá regando a planta, lá molha a folha, aí vem o sol em cima e dá até aquelas manchas assim de queimado, sabe? Às vezes fica aquela poça de água na folha, aí vem e dá até aquela mancha, então eu prefiro regar de tardinha. Outra coisa, que eu não sei se você faz assim, mas que eu reparei, eu tenho 3 anos de cultivo e eu faço isso aqui e tem dado muito certo, já tem 2 anos que eu tenho feito isso. Tem gente, isso na minha cidade, isso no meu cultivo, eu deixo bem claro. Tem gente que acha que é porque tá calor, as suculentas querem água e vai água pra lá e água pra cá, entendeu? E joga muita água no substrato. Gente, verão, primavera é uma época de muito calor, de muita umidade, de mormaço, esquenta, esfria, sabe? Então, se você regar bastante água nas suculentas, isso é uma porta de entrada para fungos e para bactérias no seu substrato. Então, eu aconselho a você fazer o que eu faço aqui também. Quer regar? Mesmo que seja de mangueira, rega pouquinho, rega mais dias com menos águas. Essa história de regar até escorrer do vaso no verão, aqui na minha cidade, no meu cultivo, no meu jardim, não funciona. Todas as vezes que eu fiz isso, eu perdi um monte de suculenta de uma vez, porque o substrato, mesmo secando rápido, fica muito molhado, e vem o sol, e vem o calor, e aquilo é uma proliferação de fungos. Então, se você perde muita suculenta no verão, ou se você já está perdendo, ou se você começar a perder, experimente regar menos, com menos quantidade de água e mais dias, porque o substrato vai secar mais rápido, não vai encharcar o sol vai vir e não vai cozinhar tanto as raízes, tá? Isso é uma dica que eu te dou. Eu já conversei com outras pessoas que cultivam suculentas também, pessoas experientes, e foi comprovada essa minha teoria, tá? Tem gente que rega muito pouco suculentas no verão, prefere tê-las mais sentidas mesmo, para não perder. E eu tenho feito isso, tá? Toda vez que eu paro de regar minhas suculentas no verão, que eu rego menos, eu não perco nada. Aí, de repente, me dá aquele surto. Nossa, tá murcha, eu vou sair regando tudo. Aí vem, eu perco um monte de uma vez. Então, essa é a dica que eu tenho para te dar hoje, gente. Eu falei demais. Deixa eu colocar no marcador aqui. Eu falei muito, né? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, de algum jeito para poder te ajudar. Se você tiver dúvida, por favor, comente, pergunte, que eu terei o maior prazer em responder. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu joinha. Se você está aqui, mas ainda não é inscrito, dê uma colera aí pelo meu canal. Se você gostar, por favor, inscreva-se. Fique aqui juntinho comigo, porque semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau!